Você já ouviu alguém afirmar que livros foram retirados da Bíblia? Que textos importantes teriam sido escondidos, proibidos ou excluídos ao longo da história? Essa ideia circula com frequência em debates religiosos e nas redes sociais, levantando uma pergunta intrigante. Afinal, a Bíblia que conhecemos hoje já foi diferente. Mas quando falamos em livros removidos, precisamos ter cuidado. Removidos de onde? Por quem? Em que época? E mais importante, esses textos realmente fizeram parte da Bíblia em algum momento? Ou nunca foram oficialmente reconhecidos por determinadas tradições? A verdade é que existem diferenças históricas entre as Bíblias usadas por judeus, católicos, protestantes e ortodoxos. Cada uma dessas tradições formou seu cânon, ou seja, sua lista oficial de livros sagrados, com base em critérios específicos ao longo dos séculos. Isso significa que a discussão não é tão simples quanto parece. Neste vídeo, vamos analisar essa questão com base em fatos históricos documentados. Sem teorias conspiratórias, sem especulações. Vamos entender como o cânon bíblico foi formado, quais livros são considerados deuterocanônicos ou apócrifos, e por que existem diferenças entre versões da Bíblia. Ao final, você terá uma visão clara sobre o que realmente aconteceu, e poderá tirar suas próprias conclusões. Para entender a discussão sobre livros removidos, primeiro precisamos compreender o que significa cânon. A palavra vem do grego kanon, que significa regra, medida ou padrão. No contexto religioso, o cânon bíblico é a lista oficial de livros reconhecidos como escritura sagrada por uma determinada comunidade de fé. Isso é importante. O cânon não surgiu pronto. Ele foi reconhecido ao longo do tempo. Não houve um único momento em que alguém simplesmente decidiu toda a Bíblia de uma vez. O processo foi gradual, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. No caso do judaísmo, os textos que hoje compõem o Antigo Testamento foram escritos ao longo de muitos séculos. A lei, os profetas e os escritos já eram amplamente reconhecidos como sagrados antes mesmo do nascimento de Jesus. Com o tempo, especialmente após a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., o judaísmo consolidou oficialmente a lista dos livros que formariam as escrituras hebraicas. Já no cristianismo, o processo foi semelhante, mas envolveu duas partes: o Antigo Testamento herdado da tradição judaica e os escritos do Novo Testamento. No primeiro século, os evangelhos e as cartas apostólicas começaram a circular entre as comunidades cristãs. Aos poucos, esses textos foram sendo reconhecidos como autoritativos, principalmente por estarem ligados aos apóstolos ou a seus colaboradores diretos. Nos primeiros séculos da era cristã, havia diversos escritos circulando. Alguns eram amplamente aceitos pelas igrejas espalhadas pelo Império Romano, enquanto outros eram questionados. Com o passar do tempo, listas começaram a ser formalizadas, e no século IV já encontramos registros claros dos 27 livros que hoje compõem o Novo Testamento. Portanto, quando falamos em cânon bíblico, estamos falando de um processo histórico de reconhecimento, não de uma decisão arbitrária isolada. Cada tradição religiosa reconheceu determinados livros com base em critérios específicos, como uso contínuo nas comunidades, coerência doutrinária e ligação com os profetas ou apóstolos. É a partir desse processo que surgem as diferenças entre as diversas versões da Bíblia. Quando se fala em livros removidos da Bíblia, a principal diferença aparece no Antigo Testamento. Para entender essa questão de forma clara, é necessário comparar três referências históricas fundamentais: o cânon hebraico, a Septuaginta grega e as tradições cristãs que se desenvolveram posteriormente. O cânon hebraico é a coleção de livros reconhecida pelo judaísmo. Ele é composto por 24 livros na organização judaica tradicional, que correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento protestante, apenas organizados de forma diferente. Esses textos foram preservados principalmente em hebraico e refletem a tradição religiosa consolidada no judaísmo nos primeiros séculos da era cristã. Já a Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, iniciada entre os séculos III e II a.C., em Alexandria. Ela foi produzida para judeus da diáspora que já não utilizavam o hebraico como língua principal. Quando o cristianismo surgiu, essa versão em grego era amplamente utilizada, inclusive porque o Novo Testamento foi escrito nesse idioma. Muitas citações do Antigo Testamento feitas pelos autores do Novo seguem a versão da Septuaginta. O ponto central é que a Septuaginta incluía alguns livros que não estavam presentes no cânon hebraico tradicional. Entre eles estão Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico,
também chamado de Sirácida, Baruque, 1º e 2º Macabeus, além de acréscimos nos livros de Éster e Daniel. Esses textos foram utilizados por comunidades cristãs desde os primeiros séculos. No século XVI, durante a Reforma Protestante, os reformadores decidiram alinhar o Antigo Testamento ao cânon hebraico. Assim, esses livros adicionais não foram incluídos na Bíblia protestante como parte do cânon oficial. Já a Igreja Católica, no Concílio de Trento, realizado em 1546, reafirmou oficialmente a inclusão desses textos, classificando-os como deuterocanônicos. Portanto, a diferença entre as Bíblias não surgiu por uma remoção secreta, mas por critérios distintos adotados por tradições diferentes. A Igreja Católica manteve os livros presentes na tradição da Septuaginta, enquanto a tradição protestante seguiu o cânon hebraico consolidado no judaísmo. Essa decisão histórica é a razão pela qual a Bíblia Católica possui 7 livros a mais no Antigo Testamento em comparação com a Bíblia protestante. Os chamados livros deuterocanônicos são os textos que aparecem na Bíblia Católica e na Bíblia Ortodoxa, mas não estão presentes no Antigo Testamento das Bíblias protestantes. A palavra deuterocanônico significa literalmente segundo cânon, indicando que esses livros tiveram reconhecimento posterior ou passaram por debates antes de serem oficialmente confirmados como escritura dentro da tradição católica. Os livros considerados deuterocanônicos são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, também conhecido como Sirácida, Baruque, 1º Macabeus e 2º Macabeus. Além desses, há acréscimos nos livros de Éster e Daniel. No caso de Daniel, por exemplo, aparecem trechos como a oração de Azarias, o Cântico dos 3 Jovens, a história de Susana e o relato de Bel e o dragão. Esses textos estavam presentes na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento amplamente utilizada pelos primeiros cristãos. Por esse motivo, foram lidos e utilizados nas comunidades cristãs desde os primeiros séculos. Escritos de líderes da Igreja Antiga demonstram que muitos desses livros eram conhecidos e citados. No entanto, como vimos anteriormente, esses textos não faziam parte do cânon hebraico consolidado pelo judaísmo. Essa diferença tornou-se mais evidente no século XVI, durante a Reforma Protestante. Martinho Lutero e outros reformadores optaram por seguir o cânon hebraico para o Antigo Testamento. Assim, esses livros foram colocados em uma categoria separada ou removidos da lista de livros considerados inspirados na tradição protestante. Em resposta às discussões da Reforma, a Igreja Católica reafirmou oficialmente, no Concílio de Trento em 1546, que esses livros fazem parte do cânon bíblico. As igrejas ortodoxas, que já utilizavam a tradição da Septuaginta, também mantiveram esses textos em suas escrituras. Portanto, a diferença não está em uma retirada posterior de livros que todos aceitavam igualmente, mas em decisões baseadas em tradições distintas. A Igreja Católica e a Ortodoxa mantiveram os livros presentes na Septuaginta, enquanto a tradição protestante adotou como referência o cânon hebraico. É essa escolha histórica que explica a divergência entre as versões da Bíblia existentes hoje. Além dos livros deuterocanônicos, existe outra categoria de textos que sempre desperta fascínio e curiosidade: os livros apócrifos. Diferentemente dos deuterocanônicos, que foram reconhecidos por algumas tradições cristãs, os apócrifos nunca fizeram parte do cânon oficial da maioria das igrejas, e isso por um motivo: muitos contêm ensinamentos e relatos que desafiam ou intrigam, e que circulavam apenas em círculos específicos das primeiras comunidades cristãs. Entre os mais conhecidos estão evangelhos como o de Tomé, Maria Madalena, Filipe, Pedro e Nicodemos, além de cartas e apocalipses atribuídos a líderes primitivos. Esses textos surgiram principalmente entre o 2º e o 3º século, e em muitos casos revelam visões secretas ou interpretações alternativas sobre Jesus, seus discípulos e a vida espiritual, diferentemente dos evangelhos canônicos, que narram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus de forma linear. Os apócrifos frequentemente trazem enigmas, parábolas ocultas e revelações privadas, como se guardassem segredos que apenas poucos iniciados poderiam compreender. O Evangelho de Tomé, por exemplo, não conta a paixão de Cristo, mas reúne 85 ditos misteriosos atribuídos a ele, muitos com significados ocultos ou simbólicos. O Evangelho de Maria Madalena sugere um conhecimento especial dado àquela que foi a discípula mais próxima de Jesus, e alguns de seus trechos insinuam um debate sobre espiritualidade e poder que chocariam líderes da época. O Evangelho de Filipe apresenta a ideia sobre a união do espírito e do corpo,
sobre a importância do conhecimento secreto, o chamado gnosis, e sobre relações que não aparecem em nenhum outro texto oficial. Esses escritos, às vezes poéticos, às vezes enigmáticos, mostram um cristianismo diverso, cheio de mistérios e interpretações ocultas, que coexistia lado a lado com a tradição mais oficial. A circulação desses livros nos primeiros séculos revela que as primeiras comunidades cristãs eram muito mais complexas do que imaginamos. Nem todos liam os mesmos textos ou seguiam os mesmos ensinamentos. Alguns grupos valorizavam o que hoje chamaríamos de conhecimento esotérico, transmitido apenas a iniciados. Esses textos apócrifos foram gradualmente rejeitados pelos líderes da igreja, que buscavam uniformidade, mas nunca desaparecem completamente da história. Mesmo sem fazer parte do cânon oficial, os apócrifos continuam fascinando estudiosos e curiosos, porque carregam pistas de tradições secretas, debates teológicos proibidos e interpretações alternativas da vida de Jesus. Eles revelam que por trás da versão conhecida da Bíblia, existe um mundo de ideias, experiências espirituais e mistérios que muitas vezes permanecem nas sombras. Em resumo, os livros apócrifos não foram removidos da Bíblia, porque nunca estiveram oficialmente nela, mas carregam consigo segredos e enigmas que nos fazem questionar o que realmente circulava entre os primeiros cristãos. Eles oferecem uma janela para um passado intrigante, onde fé, mistério e conhecimento oculto se entrelaçavam, mostrando que a formação do cânon foi também um processo de escolha sobre o que deveria permanecer à vista e o que seria mantido fora do alcance da maioria. Enquanto o Antigo Testamento já tinha tradições consolidadas, o Novo Testamento passou por um processo de reconhecimento gradual. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, diversos evangelhos, cartas e outros escritos circulavam entre as comunidades cristãs. Nem todos eram aceitos de forma uniforme. Alguns eram amplamente lidos, outros restritos a grupos específicos. O critério central para a inclusão de um livro no Novo Testamento era a autoria apostólica, ou a ligação direta com os apóstolos, além da coerência com os ensinamentos já reconhecidos pelas comunidades. Livros que se afastavam dessas regras, como alguns evangelhos apócrifos, foram gradualmente rejeitados. Durante os 2 primeiros séculos, os cristãos utilizavam principalmente as cartas de Paulo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e outros escritos que circulavam localmente. No entanto, muitas comunidades ainda liam textos diversos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, e cartas atribuídas a outros líderes cristãos, o que gerava variações regionais sobre quais livros eram considerados autoritativos. No século III, já existiam listas parciais de livros reconhecidos, como a lista de Orígenes e a de Atanásio de Alexandria, que indicavam quais escritos deveriam ser considerados escritura. Essas listas não eram universais, mas mostravam um esforço crescente de padronização. O processo tornou-se mais formalizado no século IV, com a realização de concílios regionais que discutiram e consolidaram os livros sagrados. Primeiro, o Concílio de Hipona, realizado em 1393 anos depois de Cristo, aprovou oficialmente uma lista de livros sagrados, incluindo os 27 que hoje compõem o Novo Testamento. Este concílio foi importante porque reuniu bispos da região norte da África e estabeleceu critérios claros de autoria apostólica e coerência doutrinária. Depois, o Concílio de Cartago, ocorrido em 1397 anos depois de Cristo, reafirmou essa lista, consolidando oficialmente os mesmos livros para a Igreja Ocidental. Esse concílio ajudou a garantir que diferentes comunidades aceitassem a mesma coleção de textos, fortalecendo a unidade doutrinária. Mesmo após esses concílios, a confirmação universal do Novo Testamento levou algum tempo, pois outras regiões do Império Romano e além precisaram adotar oficialmente a mesma lista. A padronização completa só se consolidou com o tempo, à medida que a Igreja Católica se tornou a principal autoridade religiosa na Europa. Portanto, os 27 livros do Novo Testamento não foram escolhidos de forma arbitrária, nem em um único momento. Eles foram reconhecidos gradualmente ao longo de séculos, com base em critérios claros de autenticidade, uso nas comunidades e coerência teológica. Esse processo histórico explica por que hoje temos um Novo Testamento uniforme, reconhecido pela grande maioria das tradições cristãs, sem que tenha havido exclusões secretas ou arbitrárias. Depois de analisar o processo de formação do cânon bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, podemos entender que a ideia de livros removidos da Bíblia não é totalmente precisa.
Historicamente, não houve uma retirada secreta ou arbitrária de textos que todos reconheciam como sagrados. No caso do Antigo Testamento, a diferença entre as Bíblias católica, ortodoxa e protestante se deve a tradições diferentes. Os livros deuterocanônicos, como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e os acréscimos em Éster e Daniel, foram incluídos na tradição da Septuaginta grega e aceitos pela Igreja Católica e Ortodoxa. Já a tradição protestante optou pelo cânon hebraico, que não incluía esses textos. Portanto, não houve remoção, apenas escolhas baseadas em critérios históricos e religiosos distintos. No caso do Novo Testamento, os 27 livros que conhecemos hoje foram reconhecidos gradualmente, ao longo de séculos, e formalizados em concílios regionais, como Hipona e Cartago, no século IV. Outros textos, como os Evangelhos Apócrifos, de Tomé, Maria Madalena e outros, nunca fizeram parte do cânon oficial da maioria das igrejas, porque surgiram mais tarde e não eram amplamente aceitos pelas comunidades cristãs primordiais. Esses livros apócrifos circularam paralelamente, mas não foram removidos, pois nunca estiveram incluídos oficialmente. Portanto, a conclusão é clara. A Bíblia que temos hoje não é resultado de uma censura deliberada, mas sim de um processo histórico complexo de reconhecimento, tradição e critérios de autenticidade. Alguns livros foram aceitos por determinadas comunidades e não por outras. Outros nunca chegaram a ser considerados escritura oficial. A noção de livros perdidos ou escondidos depende, na verdade, da tradição religiosa que se está analisando. Em resumo, compreender essas diferenças ajuda a desmistificar muitas ideias equivocadas sobre a Bíblia e a valorizar a história por trás da formação de seus textos. Saber como e por que certos livros foram incluídos ou excluídos nos permite entender melhor a diversidade e a riqueza das tradições religiosas, sem cair em teorias de conspiração ou meias-verdades.